Amém? Todos acharam? João 17:15. Vamos fazer a leitura do texto? Diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Mais uma vez, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, dá-nos agora o discernimento da sua palavra. Ilumine a nossa mente agora com a luz do seu Espírito, para que possamos entender a sua vontade para as nossas vidas, e em particular aqui nessa noite. O Senhor não fala com quem não está presente, então fale conosco que estamos aqui essa noite. Toque a nossa vida em nome de Jesus e nos ensine a sua vontade. Fala de forma especial aos nossos corações, Senhor. Que cada pessoa que aqui está e que agora abre o coração para entender aquilo que o Senhor tem para falar, que essa pessoa seja visitada pela sua palavra de uma forma tremenda essa noite. Dá a orientação, Deus. Tira a dúvida. Coloca de pé. Dá um novo ânimo. Faça isso conosco essa noite. Em nome de Jesus. Pode dizer amém? Irmãos, esse texto ele está dentro de um contexto que é a oração de Jesus para os discípulos. Então, quando Jesus fala isso, né, antes ele está em uma grande oração que ele está fazendo a Deus, mas o objetivo dessa oração não era para algo para ele. Era uma oração intercessória, aquela oração que a gente faz para outra pessoa. E Jesus está fazendo uma oração. Jesus ele sabia muito bem o que estava prestes a acontecer. Essa é a última noite de Jesus com os discípulos antes da sua morte na cruz. E aí ele vai orar, né? E está ali o seu grupo reunido. E aí ele vai orar para essas pessoas. E o capítulo 17, até mesmo o capítulo 16, ele vai estar falando dessa oração de Jesus, uma oração intercessória, onde o alvo são os discípulos, mas não apenas esses discípulos. Ele está orando para todos os discípulos. De certa forma, ele está orando para mim e por você. Nesse instante, ele está falando sobre coisas que eram necessárias e importantes. Talvez não aos olhos dos discípulos, mas aos olhos daquele que vê todas as coisas de uma forma muito correta e muito concreta. E quando chega no versículo 15, né, que é o que a gente vai usar um pouquinho mais essa noite, ele vai falar: olha, eu não quero, Senhor, que o Senhor tire eles do mundo. Não estou orando, pedindo ao Senhor um milagre e que o Senhor arrebate todo mundo de uma vez. Não estou orando para o Senhor tirá-los do mundo. Eu estou orando para que, mesmo no mundo, eles consigam viver e que o Senhor guarde eles de todo mal. Que é a proposta de Jesus e é a vontade de Jesus para cada um de nós. Será que essa é? Será que essa é a oração que nós temos feito? Você consegue se lembrar aí da sua última oração? Da última vez que você esteve de joelho diante de Deus? Você orou a respeito do quê? Amém? Todos conseguem lembrar? Fala: Deus, olha, o que eu pedi foi isso. Ou não só a última oração, mas suas últimas orações. Se você pegar, né, a média das suas orações, o que você tem apresentado diante de Deus? A gente pode pensar a respeito disso, né? Porque as petições, vamos dizer assim, que nós apresentamos diante de Deus, ela sempre está relacionada com aquilo que nós precisamos na terra, né? Ela sempre está relacionada a coisas materiais, ela sempre está relacionada a uma cura, a uma libertação, sempre está visando isso que a gente valoriza.
E meditar nisso foi muito bom para mim, porque nem sempre aquilo que nós valorizamos e as nossas orações, elas colocam exatamente aquilo que nós entendemos que precisamos, mas não conseguimos. E por não conseguir, a gente chega e apresenta isso diante de Deus. Não é assim que fazemos? A gente não pede a Deus aquilo que a gente consegue fazer por nós mesmos. A gente pede aquilo que está além do nosso alcance, aquilo que a gente entende que é importante para a vida, que é importante, né, para o desenvolver da vida. Agora, quando eu olho para essa oração de Jesus, parece que Jesus não está muito preocupado com a provisão da vida simplesmente aqui na terra, aquilo que a gente precisa para o dia a dia. Não que seja errado pedir essas coisas, querido, mas Jesus ele coloca motivos muito nobres acima daquilo que a gente entende que tem todo valor. Se eu perguntasse para você o que você está precisando de Deus essa noite, coloca um pedido diante de Deus. Irmãos, se a gente fosse sincero, a gente diria: Deus, eu estou precisando, né, de um socorro financeiro, eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando de um milagre na minha família. Sim ou não, né? Sim, todos nós. Agora, os motivos que levam Jesus a orar são motivos muito mais nobres que os nossos motivos. O que Jesus está dizendo é que aquilo que nós de verdade, às vezes ele está muito além daquilo que a gente entende que precisa. De repente você chega diante de Deus para pedir alguma coisa, e na presença de Deus é possível que você entenda que aquilo é importante, mas não é o mais importante. Jesus está orando para os discípulos, e na nossa cabeça Jesus deveria orar: olha, para que esse povo prospere, para que esse povo tenha saúde, para que esse povo, né, possa conquistar, e que esse povo ocupe cargos de liderança na terra, e que isso, parece que essa seria uma oração que nós aceitaríamos de bom grado, falando: nossa, esse Deus cuida de nós, esse Deus está nos honrando, é esse Deus que nós queremos servir, é esse Jesus que é o Jesus bênção. Mas quando Jesus vai orar, ele não fala nada disso. Talvez causa uma frustração de quem ouve essa oração, porque parece que ele tinha que colocar a mão na cabeça das pessoas e falar assim: olha, você vai ser abençoado, e você vai ser isso, porque é isso que nós queremos e entendemos que precisamos. Mas aí ele coloca assuntos tão nobres diante de Deus. Ele vai dizer: Senhor, olha, eu quero que o meu povo, não que é pecado ser abençoado, nada disso, mas eu quero que o meu povo viva nesse mundo, mas como quem vive de verdade para o reino de Deus, e que eles sejam guardados de todo convite que o maligno possa fazer. Essa é a essência da vida cristã. Viver de forma onde a gente consegue manifestar a luz de Deus, a vontade de Deus, e que a gente se prive de todo mal, de todo convite do maligno. Irmãos, entendem isso? Amém? Estou sendo compreendido? Queridos, aquilo que de financeiro, né, de conquistas nós precisamos, e todos nós temos os nossos alvos, sim ou não? Se a gente não tiver sonho, a gente não tem muita razão para viver. Então você tem lá os seus sonhos, os seus alvos a ser conquistado, tá? E que Deus abençoe que você conquista mesmo em nome de Jesus. Você que é jovem, tem um sonho de uma carreira profissional, ou de qualquer área aí da sua vida, você que pensa em algo grande, né? Às vezes mais grande do que parece que você pode atingir, que Deus te abençoe, que te dê sabedoria para que você possa conquistar isso. Mas isso não é o mais importante. E até é engraçado que na cabeça das pessoas isso tem sido aquilo que é o ápice, né, de ser abençoado. Tem muita gente que ele está na presença de Deus, e Deus não tem deixado faltar nada, mas nem sempre ele se vê como alguém abençoado, porque ele não tem ainda o melhor carro, ele não tem ainda o melhor dos melhores daquilo que a vida pode oferecer. Na época de Jesus também não era diferente. A preocupação deles era com pão, a preocupação deles era com alimento. Jesus certa vez fala: gente, vocês precisam buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, porque as demais coisas elas são acrescentadas. Então essa não deve ser a preocupação de vocês. Esse é o desconforto daquele que não é dizimista, quando ele está passando uma prova e ele sabe que ele não é fiel com Deus, e aí ele fica em pânico, né? Fala:
Fala, meu Deus, agora estou desamparado. Agora, para aquele que tem sido fiel, mesmo no pouco, né, ele tem esperança de passar pelo que tiver que passar e sem ser envergonhado. Não é assim? Isso é a bênção do dizimista. Ele sabe que ele vai passar por alguns vales, mas que por causa da fidelidade dele, o Senhor vai honrar ele. Ele não vai passar fome e ele não vai ver a sua vida ruir, porque ele está sobre a rocha. Mas existe um desespero na vida daqueles que estão buscando algo, ou sair de um vale, e de repente eles sabem que eles não são fiéis nessa área, e aí eles ficam desesperados. Mas você não, né? Amém? Você passa pela prova sabendo que ela vai acabar daqui a pouco, porque existe uma fidelidade de Deus na sua vida e Ele vai te honrar, em nome de Jesus. Então não se preocupe com aquilo que é material. Não se preocupe com aquilo que é material, porque isso é preocupação de Deus, vamos dizer assim. Se fosse possível que Deus se preocupasse com alguma coisa, Ele está se preocupando em te prover, em te dar o sustento. Fique tranquilo com isso. Não deve ser o motivo principal da sua oração, seja a fase que você estiver vivendo. Os motivos nobres de Jesus olha, eu quero que você viva nessa vida sabendo que você tem um Deus que te sustenta, e você precisa honrar esse Deus na sua forma de viver. E lembre-se, não faça aliança com o mal. Será que é isso que nós queremos para nós? Será que se fôssemos orar agora, o que nós pediríamos a Deus? Deus, me dá força para honrar a sua palavra. É assim que nós oramos? Deus, me dá força para resistir o mal até mesmo na sua aparência. Essa tem sido a nossa oração. Jesus, quando Ele vai orar por nós, acho que Ele sabia que a gente nunca iria orar por isso, né? A maioria de nós iríamos se esquecer disso com facilidade. Ele falou, olha, para que não fique vazio essa área, eu vou ter que orar por eles, porque muitos deles não vão entender isso nunca. Que a bênção, ela acontece na vida, que a vida abundante, ela acontece quando o Evangelho é entronizado na vida, é entronizado na família, e essa pessoa tem consciência de não fazer aliança com o mal. Então ele diz para o pai, não tire eles do mundo. É necessário que eles fiquem no mundo, até porque tem muita gente no mundo que eu amo e vou trazer para a minha presença, e eu vou usar exatamente os meus irmãos, né? Nas palavras de Jesus. Quem eu vou usar é você, diria Jesus para nós. Então não tire eles do mundo. Eles vão passar por dificuldades nesse mundo, sim, mas não tire eles do mundo, porque eles são a ferramenta que eu vou usar para alcançar muitas pessoas valiosas. Você tem sido usado por Deus para levar esse evangelho onde quer que você vá? Sim ou não? Fala, querido, eu tenho sim, tenho tentado pelo menos. Irmãos, a oração de Jesus é para que a gente desenvolva o nosso cristianismo, a nossa vida de fé. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Para que aquilo que a gente recebeu de Deus, para que isso desenvolva em nós. Nós não podemos ser como as pessoas que éramos quando nós aceitamos a Jesus. Nós precisamos dar um desenvolvimento. É necessário que cresçamos. Irmãos, concordam com isso? O desenvolvimento da fé, porque tudo aquilo que nasce, ele precisa se desenvolver. Se não desenvolver, é porque está doente. Se aquilo que nasce não desenvolve, está doente. Alguém disse que quando se espera uma criança nascer, aquilo é uma festa. Quando nasce a criança é uma festa. Mas se daqui 2, 3 anos essa criança não desenvolve, essa criança não anda, essa criança não fala, então a tristeza, ela é maior que a alegria do nascimento, porque não desenvolveu, não deu sequência natural na vida. A vontade de Deus
para mim, para você, é que a gente desenvolva a nossa vida. Existe uma repreensão séria na carta aos Hebreus, onde ele vai dizer, olha, pelo tempo que vocês têm de convertido, vocês já tinham que ser mestres, vocês já tinham que estar ensinando os novos, aqueles que estão nascendo agora. Ele está dizendo, olha, a normalidade da vida cristã é que a pessoa desenvolva dentro do cristianismo. Todos nós. Pode dizer amém por isso? Fala amém, estou em pleno crescimento. Porque se isso não estiver acontecendo, não é possível que existe uma grande interrogação. O que está acontecendo com essa criança que não desenvolve? O que está acontecendo com essa pessoa que ele tem todo o investimento de Deus, mas ele escolheu não desenvolver? Jesus está dizendo, olha, eu quero que vocês fiquem no mundo, não para ficar apanhando do mundo. Eu quero que vocês fiquem no mundo para que vocês manifestem a minha luz no mundo. E isso só é possível com o crescimento e amadurecimento espiritual. A gente não pode ficar nas mesmas crises que a gente tinha quando a gente se converteu, nos mesmos problemas que a gente tinha quando a gente se converteu. É necessário que a gente vá aprendendo a lidar com cada um deles. Isso é o amadurecimento da vida cristã. Não tire eles do mundo. Por que não tire eles do mundo? Porque eles vão ser responsáveis pela luz de Deus ser manifesta nesse mundo. Já parou para pensar que Deus, Ele pode ter te colocado no trabalho que você trabalha hoje? Exatamente porque tem pessoas valiosas lá, e Ele coloca um dos filhos dele lá, e esse filho é você, dizendo, olha, lá eu vou usar essa abençoada para alcançar os meus naquele lugar. Mas a gente tem escolhido viver um evangelho onde o cristianismo só funciona quando nós entramos em um ambiente como esse. A gente tem escolhido viver um cristianismo de templo. A vida cristã do domingo à noite é uma bênção, mas o evangelho da segunda-feira às vezes já não é tão abençoado assim, porque nós temos preferido viver o melhor de Deus dentro de um lugar como esse. O convite de Deus é, olha, vocês estão no mundo com um propósito, e esse propósito é para que vocês deem fruto onde quer que o Senhor enviar vocês. Onde quer que você estiver, que você possa manifestar a vontade de Deus, a luz de Deus. É por isso que a Bíblia nos chama de luz do mundo, de sal da terra. Está querendo colocar em nós a responsabilidade, para que a gente entenda qual é a nossa responsabilidade nessa terra. Então Jesus disse, não tire eles do mundo. Eu não quero que tire eles do mundo, é que eles fiquem no mundo, mas que no mundo ficando, eles possam manifestar a vontade de Deus entre os homens. Então Jesus está orando por algo muito mais nobre do que aquilo que a gente se preocupa no nosso cotidiano. A oração de Jesus está muito além do que essa oração que a gente faz, pedindo, colocando acima de tudo o pão de cada dia. Irmãos, os judeus, eles prezavam muito por uma vida com Deus que funcionava sempre em torno do templo, e parece que nós herdamos isso. Então, culto a Deus só acontecia no templo. Os discípulos, quando olharam para a maravilha do templo, eles chamaram Jesus e disseram, Senhor, olha, vem admirar, olha o templo. Como quem dizendo, é aqui que as coisas acontecem, as coisas de Deus acontecem aqui. E até porque o símbolo máximo da presença de Deus era a Arca da Aliança, que estava lá no Santo do Santo. Mas Jesus certa vez fala, olha, eu vou derrubar esse templo. E ele estava dizendo, olha, o templo agora já não tem mais nada a ver com pedras. Eu estou chamando vocês a um novo estilo de vida, onde o templo é toda a terra. Então a adoração vai ser feita em toda a terra. Em toda a terra, em todo lugar. E Ele nos coloca na condição de adoradores em todo lugar. Ele vai dizer assim, olha, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor não só nos templos, mas que adoram o Senhor em espírito e em verdade, onde quer que eles estiverem.
eles são luz de Deus, eles são boca de Deus, onde quer que eles estiverem. Irmãos, é a gente levar a cultura do reino de Deus, é a gente levar os princípios do reino de Deus aonde quer que a gente for. É na faculdade, é no trabalho, é no lar. A gente precisa fazer com que isso seja a verdade da nossa vida, porque Jesus orou para que isso acontecesse. Seria uma pena se nós olhássemos para Jesus e disséssemos: Senhor, olha, eu sinto muito, mas isso não é interessante. Nós vivemos, né, no século 21, nós vivemos em um período totalmente diferente, a gente tem outras preocupações. A oração de Jesus é: não tire eles do mundo, porque eles vão ser importantes no mundo, eles vão cumprir com um propósito no mundo, e a gente às vezes tem deixado esse propósito que nós temos de Deus na nossa vida. Essa oração de Jesus não tem se cumprido em nós, porque nós temos outros alvos, porque nós temos outros interesses. Nós estamos preocupados com tantas coisas, e o reino de Deus às vezes ele é deixado sempre de lado. Sempre de lado. Irmãos, igreja vazia não é um problema só nosso, não. Igreja no meio de semana vazia não é um problema só nosso, não. Cultos feitos durante a semana tem sido um desafio na maioria das igrejas, a não ser que você traga algo mirabolante para as pessoas encher os olhos, aí todo mundo faz, aí vira aquela festa mesmo. Mas se não, se você trouxer um alimento simples para pessoas simples que somos, você não consegue. Só a graça de Deus. Isso aí tem um índice, uma pesquisa que se fazem que diz que o índice de pastores que se suicidam está muito grande. Pastores com depressão está muito grande, porque muitas vezes ele é obrigado a falar de uma palavra que já não tem mais lugar na vida das pessoas. Ele vai falar de uma realidade que já não é mais a realidade da nossa sociedade, do nosso tempo. É um desafio hoje você falar da palavra de Deus de uma forma séria. Se você não trouxer um showman, se você não trouxer algo que vai arrebatar a consciência das pessoas, você tem dificuldade para falar aos corações das pessoas e ter lá um retorno. O evangelho só, ele já não tem sido mais interessante. Paulo vai falar para Timóteo: olha, vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, que as pessoas vão ter coceira no ouvido, comichão no ouvido, e eles não vão suportar a sã doutrina. A sã doutrina já não vai ser mais interessante, porque o que estamos falando aqui é de um olhar de Jesus para nós, para a nossa geração, para o povo, para a igreja que somos, e dizendo: olha, eu tenho um plano com vocês. Vocês têm os seus planos, vocês têm os seus objetivos, e vocês se empenham muito bem nisso, mas eu tenho um plano com vocês que muitas vezes tem sido deixado de lado. Vocês não se aplicam aos planos que eu tenho. Bom, é impressionante. Acho que essa semana foi uma reunião, foi uma semana de muita reunião política, né? Sim ou não? Quantos aqui já participaram de uma essa semana? De uma ou de várias, né? Já ouvimos de tudo aí. Queridos, a gente tem pessoas na nossa vizinhança que nunca nos chamaram para nada, né? Aí de repente estão lá batendo na porta dizendo: olha, você não pode ir na reunião assim de um fulano de tal, e existe uma insistência, né? As pessoas se esforçam. Quando alguém me procurou em casa e foi conversar comigo, eu senti um tapa na cara. Eu falei: meu Deus do céu. Sabe por quê? Passei na minha rua inteira convidando ninguém para estar diante da palavra de Deus. Nunca fiz isso. E aquela pessoa estava fazendo isso, não era para o rei de toda a terra, era para um comedor de arroz e feijão com algumas ideias na cabeça para mudar Araçatuba. E eu me senti envergonhado com aquilo. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu nunca fiz isso para convidar pessoas para estarem diante da sua palavra. Nunca fiz isso, nunca andei no meu bairro, nunca fiz nada disso. E penso eu que a maioria de nós que aqui está nunca fez isso. Uma boa parte de nós aqui, pelo menos, não quero generalizar.
Mas não fizemos isso, e aí as pessoas estão fazendo isso em torno de objetos, ou de objetivos e de planos que são planos passageiros dentro dessa terra. Eu não estou dizendo que não é importante política, eu penso que política é muito importante, tá? Não tem nada contra a política. Eu acho que política bem feita é isso que nós precisamos mesmo. Mas é algo só dessa terra e daqui a pouquinho passou. Agora o reino de Deus na nossa vida, a gente tem tido dificuldade de chegar em alguns lugares e se comportar como filhos de Deus mesmo, de verdade. Como quem honra a palavra de Deus. O texto, num capítulo atrás, vai falar que o fato deles se relacionarem com Jesus, isso traria perseguição para eles. Isso também é uma realidade, talvez é por isso que nós nem sempre nos manifestamos como filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, os sinceros filhos de Deus, a Bíblia diz que esse mundo não está preparado para receber. Então, o autêntico filho de Deus não é uma pessoa tão benquista assim nessa terra. Não sei se você concorda com isso, mas isso é uma realidade também. Porque a integridade, os princípios do reino na vida de uma pessoa incomoda aqueles que não conseguem viver isso. Então, alguém que só fala a verdade, ele vai ter dificuldade para lidar com mentirosos. Alguém que é verdadeiro vai ter dificuldade para lidar com pessoas falsas. Pessoas honestas vão ter dificuldade para lidar com pessoas que estão só atrás dos seus próprios interesses e fazem de tudo para isso. Então o filho de Deus muitas vezes ele não é bem-vindo em alguns lugares porque a sua ética, a sua conduta, ela está muito além daquilo que ele vive. E isso incomoda ele, porque está dizendo para ele que ele está em um nível abaixo. Talvez por causa disso, amado, nós acabamos nos relacionando com as pessoas e estando igualando a nossa ética com a ética do mundo para não sermos incomodados. Mas a oração de Jesus é: Senhor, não tire do mundo, porque eles vão ter muito valor no mundo, porque eu tenho que fazer algo no mundo tremendo e eu vou usar a vida deles. E nós temos, com as nossas atitudes, temos dito a Deus: Deus, olha, eu não estou muito interessado nisso agora. Essa não é a minha prioridade no momento. Você foi alcançado por Deus para ser bênção na vida das pessoas. Você aceita isso para a sua vida? Porque é para isso que você nasceu no reino de Deus. Se você não tiver isso em mente, meus irmãos, o seu nascimento talvez não aconteceu. Se você não entender a importância de ser bênção na vida das pessoas e de ser luz aonde quer que você esteja, talvez você não entendeu nada a respeito do que é o Evangelho do Senhor Jesus. É aonde estiver a gente ser luz, a gente ser sal. Propósito de Deus para mim e para a sua vida. Ainda que você não conseguir atingir o nível social que você tem em mente aí como objetivo, como alvo seu, ainda que você não conseguir ocupar naquela empresa que você tanto sonha e se esforça para isso, ainda assim Deus não vai te julgar por isso. Isso aí não vai ter importância nenhuma na eternidade, tá? Agora, se você não manifestou o reino de Deus aonde você foi, se você não foi luz aonde você esteve, isso pode fazer toda a diferença na eternidade. Isso pode fazer toda a diferença na eternidade. A gente teve no decorrer da história, irmãos, algumas pessoas que receberam o Evangelho de Jesus e elas se isolaram. Alguns grupos que se isolaram. Pessoas que entenderam o Evangelho, mas olhando para o mundo na situação que está, o mundo já da época apodrecendo, elas vão dizer: olha, a gente precisa se afastar para não apodrecer junto com eles. E aí, lá para o século 3, século 4, começa os monastérios, né? A vida monástica, os monges, aquelas pessoas que se retiram do meio da sociedade
para viver o evangelho puro, mas dentro dos muros de um monastério. Depois, lá no século XVII, século XVIII, você vai ter uma comunidade que existe até os dias de hoje ainda, os Amishes. São pessoas que fizeram a mesma coisa, então eles vivem distante das leis do Estado, eles vivem distante de tudo isso, porque entendem que eles não devem estar no mundo. Para se viver para Deus não deve estar no mundo, eles têm que estar isolados, eles têm que estar afastados. Mas essa não é a proposta para mim e para a sua vida. No bairro que você mora tem muita gente importante para Deus. Na rua que você mora tem muita gente importante para Deus. Lá no trabalho onde você está tem muita gente importante para Deus. Alcance essas pessoas em nome de Jesus. Manifeste o amor de Deus para com essas pessoas em nome de Jesus. Esse é o motivo de oração de Jesus. Entenda isso. Ou que possamos todos nós entender que se a nossa vida não tiver um caráter missionário, se a nossa vida nessa terra for só olhando para as coisas dessa terra, vai ser uma pena ter vivido. O ajuntar, simplesmente por ajuntar, por ter um nome lá, por causa de tudo isso, leva a vida num caos. A vida só vai ter valor quando a gente vive em torno da vontade de Deus, dos objetivos de Jesus. Você nasceu para Deus, para viver para Deus. Amém? Você nasceu para Deus, para viver para Deus. Deixa Deus usar a sua boca. Quantos aqui permite que Jesus use a sua boca? Permite mesmo? Então deixa Ele usar. Seja usado por Deus. O Senhor não te tira do mundo por um objetivo, para que você seja útil aqui. Alguém chega para Jesus e fala: Senhor, olha, quem que vai ser o maior no reino dos céus? Ele falou: aquele que for servo aqui. A grandeza do reino de Deus é a capacidade que você tem de servir as pessoas. Se você consegue servir vários, eu digo que você vai ser grande no reino dos céus. E ele vai dizer também: olha, e guarda eles do maligno. Irmãos, esse guardar do maligno, não sei como que você entende isso, mas a gente vai caminhar da seguinte forma: o guardar do maligno é nos guardar das ofertas que o maligno faz, para que possamos ter aliança com ele. Então, o inimigo ele está constantemente, a gente ministrou uma mensagem aqui há algum tempo atrás, falando das ciladas, as astutas ciladas do diabo, e muita gente ainda não entende isso. Acho que é bobagem, mas existe. As astutas ciladas do diabo as tentativas que ele faz para nos envolver em uma vida com ele, é as propostas de casamento que ele faz para você, para que você possa se tornar um com ele. Astutas ciladas do diabo. E Jesus está orando aqui dizendo: Senhor, olha, talvez muitos não vão entender, mas eles precisam entender isso, que eles não podem fazer aliança com o maligno. Livra eles disso, guarde eles disso. Irmãos, Jesus está orando para que a gente tenha um estilo de vida que possa glorificar Ele em santidade. Essa palavra tem sido uma palavra esquecida nos dias de hoje no meio cristão. Quando se fala em santidade, isso já tem agredido algumas pessoas, porque santidade não é interessante para a nossa geração. A nossa geração é uma geração hedonista, uma geração que busca prazer. Santidade é ofensa para muita gente. Falar em um estilo de vida onde a gente muitas das vezes vai ter que abrir mão de nossas vontades por uma causa maior, isso já tem agredido as pessoas. Tem igrejas por aí que, se você for ministrar, o pastor vai querer ver o esboço. Não, deixa eu ver, ó, isso aqui você não pode falar, isso daqui não, aqui não dá. Como você vai falar um negócio desse? Porque agride as pessoas você falar de um estilo de vida santo, onde você está vivendo em prol de uma causa muito maior.
Quando Jesus diz, olha, eu quero que eles sejam guardados de todo tipo de mal, do maligno, Jesus está dizendo, olha, eu quero que eles vivam uma vida onde o estilo de viver deles é distante das alianças que eles podem fazer com o mal. A palavra de Deus nos orienta, nos adverte a viver uma vida onde o diabo não tem parte em nós. Jesus disse assim, daqui a pouco vai vir um príncipe desse mundo que nada tem em mim. E que bom se todos nós pudéssemos dizer isso. Que o príncipe desse mundo nada tem em nós não temos aliança com ele em nada. Isso é estar guardado do maligno. É um estilo de vida que a gente aprende com a palavra de Deus, que está muito distante da sociedade que nós vivemos, tá? Está bem distante, por isso que é um desafio. E aí nós vamos encontrar textos bíblicos. Eu separei um aqui que está lá em 1 Pedro 2,11, onde ele vai dizer que a gente precisa viver de uma forma santa, até porque é só um tempo, que nós não somos dessa terra, que nós somos peregrinos. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos dela. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos parte desse mundo. A nossa vida em santidade é porque a gente não é dessa terra. É porque você não faz parte desse sistema. O Senhor te tirou desse sistema para uma vida diferente. Ele vai dizer que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. É só um tempinho. É só um tempinho. Já já o Senhor vem nos buscar. Quantos estão esperando por isso? Então não se envolva muito com as coisas dessa terra. Eu lembro de buscar meu filho na escola. E quando a gente chega lá, né? Ele sai 11 horas da manhã. Aí ele está no meio dos amigos, ele está fazendo lá a festa dele, correndo e brincando, mas ele para tudo que ele estiver fazendo quando ele me vê. É sempre assim. Ou quando ele vê alguém conhecido, vê a mãe dele, vê o avô dele, então ele para tudo aquilo que ele estiver fazendo, pega a bolsa dele e se manda rumo ao portão. E tem uma coisa impressionante nisso, é dizer que tudo aquilo, por mais prazeroso que seja, não prende ele naquilo. Não estão entendendo isso? Então às vezes nós estamos presos em tantas coisas aqui que a gente não consegue viver para Deus, porque a gente tomou gosto de muitas coisas. E quando alguém diz, olha, Jesus vai voltar, eu falo, poxa, mas eu queria tanto terminar minha faculdade, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Não, mas eu não vou ver isso acontecer. Irmãos, falar dessa volta de Cristo é abrir mão de todas as outras coisas, de todo estilo de vida errado, porque a volta de Cristo traz o ápice de todo acontecimento entre nós e Deus. Tudo gira, ou todas as esperanças do cristão gira em torno da volta de Cristo, esse encontrar-se com o nosso Deus. Esse também tem sido um tema abandonado em púlpitos também, porque as pessoas querem viver na terra aquilo que elas conseguem e conquistar e tudo isso. Quando a gente fala em volta de Jesus, quando a gente fala em vida no céu, isso já não tem muito lugar mais. As pessoas não pensam mais nisso. Os filhos de Deus não se preocupam mais com isso. Que pena isso. Mas nós vivemos a época onde o céu deixou de ser interessante, onde a volta de Cristo deixou de ser interessante. Nós vivemos para os prazeres. Que pena. É assim que muitos de nós temos vivido, até mesmo os ditos evangélicos temos vivido assim. Paulo vai dizer, ou melhor, Tiago vai dizer em Tiago 4,4 que a amizade do mundo é inimizade com Deus. A amizade com o mundo, aqui está falando essa amizade com o sistema. Ele diz, olha, isso é inimizade com Deus. Jesus vai dizer, olha, não, guarde eles do mal, Senhor. Não deixe eles se enveredarem por esse caminho. Não deixe eles fazer aliança com o mal. E às vezes a gente não tem pensado nisso. A
Estou encerrando, tá, queridos? Paulo, em Colossenses 3,3, ele vai mais longe ainda. Ele vai dizer que nós já morremos para esse mundo. Nós já morremos para esse mundo. Você já morreu para esse mundo, querido? Não? Amém? Já morremos para esse mundo? Esse versículo se cumpre em nossas vidas. Fala, olha, não quero mais nada de errado que ele possa me oferecer. Ele vai falar que a nossa situação para com o sistema mundano em que nós vivemos é uma situação de morte. Nós não podemos desejar nada porque um morto não deseja nada, a gente está morto. A gente não é mais atraído, ele está dizendo, porque estamos mortos. Mas isso precisa ser uma realidade em nós. Parar de fazer alianças com o mundo. Parar de fazer alianças com o pecado, tudo aquilo que vai nos prendendo aos poucos. Ele vai dizer, olha, solta essas amarras em nome de Jesus, quebra isso em nome de Jesus, não se prenda nisso, não deixa os maus hábitos voltarem, não deixa os pensamentos maus virem e começar a tomar lugar na sua mente de novo. E por fim Jesus monta uma parábola em Mateus 24, que ele vai dizer que o Senhor deixou uns servos cuidando da sua casa, e ele se mandou, né? Foi para uma terra distante, e quando os servos percebem que eles estão só na administração, o Senhor está longe, e aí eles começam a espancar os funcionários, eles começam a fazer tudo errado. E aí diz que quando esse Senhor volta, que pena. A terrível realidade é que eles são reprovados por esse Deus. Jesus está bem próximo. E ele vem para um povo que conserva aquilo que é plano dele. A gente não tem motivos para esperar pela volta de Cristo se a gente não estiver vivendo de acordo com o propósito dele para cada um de nós. Não tem sentido a gente participar de reuniões como essa, não tem sentido nenhum a gente cantar, adorar a Deus, se a gente não estiver olhando para aquilo que é propósito dele para as nossas vidas. Ele fala assim, olha, que bom se o Senhor voltar e encontrar esses servos servindo da forma que ele deixou, ou da forma que tem que ser. O convite para a sua vida, queridos, essa noite é olhar para a oração de Jesus e entender o que Jesus espera para a sua vida. Aquilo que você quer para a sua vida você já sabe, mas existem motivos mais nobres que envolvem a sua vida. E Jesus tem nos ensinado esses motivos. Como é que você tem vivido isso? Feche seus olhos em nome de Jesus, eu quero te dar um tempo para refletir sobre isso.